Amém? Amados, o tema que foi me dado foi sobre humildade. Amém? E nós vamos falar sobre isso. Eu creio que é até 12:30, né? Aí a gente vai poder almoçar. Glória a Deus por isso. Então, gente, vamos lá. Para mim dar início a esse tema, eu gostaria de entrar com vocês num texto, numa passagem que parece que é muito bem conhecida no meio da igreja, porém pouco compreendida, né? E é a história do Jardim do Éden. Quantos conhecem a história do Jardim do Éden aí? Todo mundo. Todos que estão aqui já ouviram essa história, já viram essa história e conhecem essa história, não é verdade? Vocês sabem disso, ok? Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que o homem queria com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual era a verdadeira intenção dele com esse fruto? Alguém pode dizer? Fala alto aí o que você acha. Uma palavra, resumido em uma palavra. Pode falar, amados. Ser igual a Deus. Alguém tem alguma outra? Ser grande. Fala aí, irmãos. Estamos aqui juntos aprendendo, amém? Amados, não tenham vergonha. Eu me lembro até hoje num encontro de líderes e pastores, né, o Maurício, pastor na época, fez uma pergunta, lotado de pastor, estava lá no meio. Quantos aqui sabem que é a palavra rema? Eu levantei a mão, eu sei. Então fala dessa. Eu falei assim, da mesma forma como os remos impulsionam um barco, a palavra rema impulsiona o nosso coração. Foi uma risada generalizada no meio do pessoal, né? Mas fazia sentido. Então não tenha vergonha, amados. Todos nós estamos aqui aprendendo, amém? Então eu vou fazer a pergunta novamente. O que o homem, quando eu estou falando homem, humanidade, Adão e Eva no caso, desejavam realmente com o bendito do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Espera aí. Queria o conhecimento. Gênesis 3:6. Alguém leia aí, rapidamente. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Irmãos, são 3 palavras que variam de acordo com a versão de Bíblia que você tem. Conhecimento, discernimento ou entendimento. Vai depender da versão da sua Bíblia. Mas essa é a palavra-chave, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Leia aí, irmão, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e a ele comeu. Ok? Aqui é entendimento. Então, algumas pessoas podem ter discernimento. Quem tem a versão do discernimento aí, levanta a mão. E outras pessoas podem ter conhecimento. Quem tem a versão do conhecimento aí? São essas 3 palavras que aparecem dependendo da versão. Porém, vamos usar a palavra conhecimento, ok? Então, o homem queria, quando ele olhou para a árvore, quando ele viu o fruto, ele queria uma coisa, ele queria o conhecimento. Então, nós achamos a primeira pergunta. Com a primeira pergunta, a gente vai fazer a segunda. O que ele queria com conhecimento? Esse é o grande lance. Nós temos uma resposta formatada para essa passagem. Ser maior que Deus. Essa resposta para essa pergunta, trazendo para uma realidade, mais ou menos, quantos aqui foram bons em estudar? Eu estudei com a Lu, né? A gente estudou junto. Então ela sabe mais ou menos a situação do cidadão. Mas eu mudei, graças a Deus. No dia do meu casamento, a diretora foi lá, eu pedi perdão, tive a oportunidade de pedir perdão para a diretora, mas isso é outra história. Porém, vamos usar um exemplo aqui. Quantos aqui sabem que as árvores transformam gás carbônico em oxigênio? Como é o nome da situação? Fotossíntese, não é isso? Quantos sabem que as árvores fazem isso? Todos nós sabemos, não é verdade? Agora, quantos aqui conseguem explicar realmente o que acontece? Só um cara, tem um irmão ali que sabe, vai ver que ele é biólogo, alguma coisa do gênero. Ele sabe explicar o processo minuciosamente. A maioria de nós só falamos assim, o que é fotossíntese? Você transforma o oxigênio, gás carbônico em oxigênio. Fechado. Isso é a mesma coisa quando nós falamos, o homem quis ser igual a Deus. É algo
formatado que nós não compreendemos bem e precisamos compreender muito bem. Porque se nós não compreendermos esta questão, nós não vamos compreender a questão da redenção. Então, mergulhando nesse texto, a gente achou a primeira resposta, que é o conhecimento, correto? Aí a segunda pergunta é, o que ele queria com conhecimento? Aí o pessoal já formata, ser igual a Deus. Ótimo. Existiu outra criatura que quis, mas como ser igual a Deus? É aí que aonde muitas vezes nós derrapamos. E a gente vai dar uma estudada um pouco mais minuciosa para podermos compreender a essência, ok? Então, se ele queria o conhecimento, então vem a segunda pergunta. O que ele queria com o conhecimento? Para entendermos o que ele queria com o conhecimento, a gente precisa compreender o contexto ao qual ele estava inserido. Qual era o contexto que o homem estava inserido nessa situação onde ele desejou o conhecimento? Vocês sabem? Jardim do Éden. Dentro do Jardim do Éden, quem mandava e desmandava? Quem mandava e desmandava? Deus. Nada acontecia lá dentro daquele jardim sem que Deus permitisse, sem que Deus autorizasse ou não, correto? Então, quando eles almejam o conhecimento, quando eles desejam, porque quando eles olharam para a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, está claro no texto, Gênesis 3:6, que era um fruto desejável para se obter o quê? Conhecimento. Então, eles queriam um conhecimento, porque eles queriam algo com aquele conhecimento. E para compreendermos, então, analisamos o contexto, Jardim do Éden, Deus mandava e desmandava dentro daquele lugar. Quando eles comem daquela árvore, correto? Transgridem contra Deus, Deus vai até o jardim, né? Aí todos nós já conhecemos essa história também, o homem se esconde, e aí Deus chama o Adão, na verdade, e ele faz uma pergunta para Adão, sim ou não? O que aconteceu, Adão, não foi isso? E qual é a resposta que Adão dá para Deus? Alguém se lembra qual foi a resposta que Adão deu para Deus? O que foi? Ok, então a culpa era de quem? A culpa era de quem? Da mulher ou de Deus? Amados, a primeira resposta que nós damos é a mulher. Depois alguns falaram Deus. Mas na verdade, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando Adão vira para Deus e fala a culpa é da mulher, Adão estava dizendo a culpa é de Deus. Deus não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Você não sabe o que faz, Senhor. Eu sou tão bom quanto você, ou melhor, para decidir o que acontece aqui dentro. Porque quem deu a mulher para o homem? Deus observou, viu que não era bom que o homem estivesse só, fez uma mulher. Então quando o Adão vira e fala, foi a mulher, ele estava dizendo, foi o Senhor, a culpa é sua, o Senhor não sabe o que faz. Eu sou tão bom quanto o Senhor, ou até melhor, para decidir o que acontece aqui dentro desse negócio. Correto? Vocês estão aí? Então, quando passamos para a mulher, e Deus vira e pergunta para a mulher o que aconteceu, e qual é a resposta que a mulher dá? Foi quem? Então a culpa é de quem? A culpa é de quem? Adão. A culpa novamente é de Deus. Por que a culpa é de Deus? Oi? Porque ele mandava naquele lugar. Se tinha uma serpente ali dentro, foi porque Deus assim quis que aquela serpente estivesse ali. Então a mulher, como o homem, estava dizendo a mesma coisa para Deus. O Senhor não sabe como administrar esse lugar. Eu sou tão bom quanto o Senhor, ou até melhor que o Senhor, para decidir o que acontece ou deixa de acontecer aqui dentro. Vocês estão entendendo isso? Então o homem aqui, ele vai se levantar contra o Senhor. Vocês estão entendendo? Então, e quem é o outro ator coadjuvante aí dessa novela que aparece? Tem Adão no papel principal, né? Eva, casal. E qual era o ator coadjuvante desse filme aí? Quem? A serpente. Nesse filme ele está como ator coadjuvante.
mas há um tempo atrás ele já tinha participado de um mesmo filme, com o mesmo enredo. É que nem novela, irmãos, você pode prestar atenção, a novela não muda, ela só muda os personagens, o pano de fundo, a cidade, né? Curitiba, agora a vida da gente agora está passando o sul, né? Curitiba, Gramado, só muda o pano de fundo, porém o enredo é sempre o mesmo, e com o inimigo é a mesma coisa, só muda o pano de fundo, mas a história é sempre a mesma. Se você for pegar a história de Lúcifer há um tempo atrás, que ele está agora nesse filme como ator coadjuvante, correto? Mas ele já participou de um como ator principal, que foi aonde? Na queda dele, correto? Sim ou não? E aí é o detalhe, muitos de nós não entendemos o que acontece aqui, nessa relação. Lúcifer, há um tempo atrás, ele também tinha caído na mesma coisa. Ele era um querubim ungido, não é verdade? Cheio de pedras, aquela coisa toda. Em algum momento da história ele quis fazer o quê? Colocar o trono dele, emparelhar o trono dele com Deus, ou até mesmo colocar acima. A mesma coisa que pegou Adão e Eva, pegou ele. Então Lúcifer, quando olha agora na pessoa da serpente para o casal, ele sabia exatamente o que está acontecendo com o casal. Então ele não planta nada no homem, ele simplesmente rega algo que já estava no homem, ok? Vamos ler para vocês entenderem o que eu estou dizendo, Tiago capítulo 1, aí a partir do versículo 12, 13, só para a gente entender algo aí. Livro do Tiago, o irmão Tiago, capítulo 1, lê aí, irmã, para a gente. 12, 13, 14, vai lendo. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Está entendendo, amados? Deus não tenta ninguém. O homem é tentado pela sua própria concupiscência. Isso não muda. Você viu aí que ele fala que Deus, ele é o mesmo, em quem não há sombra nem variação de mudança. O Deus lá da época do Adão e da Eva não é diferente do nosso Deus hoje, ok? Então, eles foram tentados por algo que estava dentro deles. O inimigo simplesmente olhou, viu o que estava dentro deles, já conhecia, porque ele mesmo tinha transgredido na mesma coisa, porque em algum momento ele tinha se insurgiu contra Deus, querendo colocar o trono dele e emparelhar o ser maior, ok? Vocês estão entendendo? Ele vê isso, então ele vai e simplesmente rega algo que ele viu no homem, que o homem já estava injuriado daquela obediência, daquela suposta obediência cega. Vocês estão entendendo? Estão aí? Então, se você for parar para prestar atenção, no caso de Lúcifer, né, ele tinha sido criado para ser um querubim ungido,
mas ele quis ser outra coisa, correto? Então Lúcifer quis ser o que ele não era. Ok? Aí no caso de Adão e Eva, eles também quiseram o quê? Ser o que eles não eram. Então, só para você nunca mais esquecer o que eu estou falando, se você pegar o ser do Lúcifer e o ser do Adão e Eva, vai dar o quê? O que vai dar, Renatão? CC? CC é fedido, correto? CC é algo que fede. Você está entendendo, amado? Quantos aqui já foram em alguma congregação quente? Levanta aí, Renatão. Algum lugar quente, o pastor falou assim, ora que o irmão está do teu lado. Aí o irmão chegou e fez assim, ó, tá. Quando já passaram essa situação? Aí você termina a oração com a pizza aqui assim no seu, de parmesão, aquele cheiro. Quantos já passaram por essa situação? Irmãos, tem hora que eu dou graças a Deus por ser um pouquinho mais alto, né? Porque eu acho que os irmãos menores sofrem mais, né, Renatão? Os irmãos baixinhos, né? Que nem o irmão, chega aí. Então o irmão, toda vez que vai orar com alguém, o irmão sai no prejuízo aqui, ó, porque você vai entendeu? Mas, irmãos, falando sério, eles quiseram ser o que eles não eram. O fundamento está aí. Eles quiseram ser o que eles não eram. Lúcifer quis ser, o homem quis ser, CC fedeu, ok? Por isso que a palavra de Deus diz que a obediência, ela é como cheiro suave às narinas do Senhor, ok? Então, entendendo esse contexto dos seres que não eram e quiseram ser, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que já foi citado aqui, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, irmãos, você não vai ver nenhum lugar Deus mandando você sentir alguma coisa, até porque a gente vai entender um pouco sobre essa questão do sentimento. Porém, no Filipenses 2,5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em, sendo como Deus, não usurpou ou não se apegou ao fato de ser como tal, mas fez o quê? Se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, semelhante aos homens, correto? E foi obediente até a morte de cruz. Então, vocês compreendem, amados, que o problema, ele foi solucionado exatamente com a contramão da coisa. A raiz do mal entrou aonde aqueles que não eram estavam querendo ser. E aí começou a desandar a maionese, ok? E aí para a solução, o antídoto do negócio, aquele que era, porque ele olhou e falou assim, tem um bando de cabeça de bagre que não é porcaria nenhuma querendo ser lá na terra. Então vamos fazer o seguinte, eu que sou, vou abrir mão da minha glória. O que deixou de ser para resolver o problema dos que não eram e queriam ser. Você pode virar para o irmão que está lá e dizer isso? O que era, deixou de ser para resolver o problema dos que não eram e queriam ser. Mas essa é a essência da coisa. Satanás não tem nada. Ele foi julgado, porque o inimigo foi julgado. Aí tem um outro lance que eu preciso falar também de caminhar nisso aqui. Quis ser o quê? Que isso é outra coisa que nós não entendemos. E aí a humildade tem a ver com a sabedoria. Porque só é sábio quem é humilde, ok? Temor do Senhor no Provérbios. Quantos conhecem Provérbios 1,7? O temor, o princípio do temor esse temor pode ser traduzido também como humildade. O princípio da humildade é a sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7, ok? Então, quis ser o que, Renatão? Quis ser o que, Cristiano? Lá, quando estava o diabo lá, ele olhou para Deus e ele quis ser como Deus, mas ele quis ser o que? Vocês acham que o diabo olhou para Deus? Se o Cristiano aqui acabou de ser usado pelo Senhor para dizer os atributos de Deus que ele era, que ele é, não tem quem o aconselhou. Então entendam algo, amados. Quando o inimigo olha para Deus e quer ser como Deus, ele tinha
um parafuso a menos na cabeça dele. E você sabe qual era o parafuso a menos? Ele, como homem, achou na sua burrice, na sua estultice, que ele iria chegar em algum lugar, e nesse lugar ele ia receber poder para ser como Deus. Ou você acha que ele achou que ia chegar em Deus e falou assim: ô Senhor, dá licença que eu sou melhor que o Senhor. Olhando para essa grandeza, entendendo que todas as partículas do pó que nós encontramos, então quer dizer que a gente pode orar então, Cris. Falar para Deus mandar o pó sair fora aí, as neuras da vida, a mulherada vai começar a orar, falar: Senhor, conduz as partículas de pó para longe da minha casa, né? As irmãs que gostam de faxina. Deixa para lá. Mas, amados, pensa, você acha que Satanás olhou para Deus porque se nós temos essa visão, nossa visão ela é limitada. Você acha que Satanás olhou para Deus? Vem cá, o Renatão. Vamos supor aqui que o Renatão, fica aqui, Renatão, olhando para lá. Vamos supor que o Renatão fosse Deus e eu, o Lúcifer, antes da queda. Então você acha que Satanás achou que ele ia chegar aqui e falar assim: ô, dá licença aí que eu sou o cara agora? Você acha que foi isso? Então, entenda, amados, Satanás achou que ele ia chegar em algum lugar e nesse lugar ele ia receber um poder para ser como ele. É totalmente diferente uma coisa da outra. Como o homem achou que comendo do fruto ele iria receber o conhecimento para ser como ele. É estultice da nossa cabeça achar que a criatura... Pode ficar, fica aqui, Renatão. Perdão, fica olhando ali devagar. É estultice da nossa cabeça achar que a criatura, olhando para Deus, se acharia capaz de, por ela mesma, porque Deus por ele mesmo, ele é o que é. Amém? Ele não foi criado, ele não tem quem o aconselhou, a gente não sabe de onde veio, ele é o que é por ele. Vocês estão entendendo? Só que a criatura que foi criada por ele não teria condições na sua limitadamente chegar e achar que, dá licença aí que eu sou o cara agora. Não tem, é inconcebível. Satanás achou que chegando em algum lugar, ele achou que em algum lugar teria um lugar aonde ele iria receber um poder para ser como tal. Que é o mesmo caminho do homem, que achou que comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele receberia conhecimento para ser como tal. Obrigado, Renatão. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo isso? Sim ou não? Então isso é muito importante nós entendermos dentro dessa questão. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos nos levantar contra Deus. Ok? Então, voltando para Cristo, sendo como Deus, não se apegou ao fato de ser como tal, mas o que ele fez? Ele se esvaziou da sua glória. Amados, Jesus Cristo, que é Deus, o Deus criador de todas as coisas, condutor das partículas de pó, como nós vimos aqui, ele se transformou em um zigoto. E entrou no ventre de uma criatura. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque ele se transformou no zigoto. Jesus não entrou no ventre de Maria já com 3 meses. Ele virou aquele... Né? Antes de ser homem, ele se submeteu a ser um zigoto, a fusão de um óvulo com um espermatozoide. Um negócio que os nossos olhos não conseguem ver. Ele se submeteu a essa fragilidade, para que eu e você entendêssemos essa questão de querer ser alguma coisa. E o grande problema da humildade, a grande questão do homem é querer ser alguma coisa. Porque até então nós metemos o pau aí, ripamos o irmão Adão e a irmã Eva, né? Mas vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: agora chegou a nossa vez. Aí você não fica bravo comigo, tá bom, irmãos? Romanos capítulo 8, versículo 28, é um texto muito citado pela boca de muitos crentes. Vocês sabem qual é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Só que, amados,
Quando nós vamos nos insurgir, nos levantar, nos rebelar contra Deus? Você sabe? Adão não teve coragem de chegar em Deus e falar assim: ô seu cabeça de bagre, o senhor é um burro mesmo, não sabe o que faz, dá licença. Ele não fez isso, ele não teve coragem de fazer isso. Mas ele disse o quê? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele disse do mesmo jeito. Nós, como seres humanos, ninguém aqui tem coragem de fazer isso. Pode ter uma meia dúzia de satanista louco aí, uns orcuteiros imbecil aí, Facebook, sei lá o que é besteira, mas não é o padrão. Você vai ver que esse cara, no fundo, deixa para lá, vamos voltar aqui. Não é assim que funciona. Mas funciona de algum jeito, e é isso que nós vamos ver. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós nos levantamos contra Deus, você sabe me dizer? Quando nós questionamos as circunstâncias que estamos inseridos. Familiares, o pai e a mãe que você tem, quem decidiu foi Deus, amém? Por mais louco que ele pareça ser, ou mais louca que ela pareça ser, não é verdade, Saturnino? Foi o seu pai, é a sua mãe. Eu lembro até hoje, um dia que nós estávamos andando de carro, você lembra, Kleber? Estava o Cris e o Kleber na frente, eu no banco de trás, eu virei e bati a mão nas costas do Kleber, assim, falei: mano, você tem uma cara de Saturnino. Aí eu vi que ficou um silêncio no carro, eu falei: Aí o Cris, ou o Kleber, falou: bom, Saturnino é o nome do pai dele. Eu falei: meu Deus, Deus usa as mulas. Rapaz, se eu falasse o cara, você tem uma cara de Mané, você tem uma cara de João, eu falei: você tem uma cara de Saturnino, Saturnino é o nome do pai dele. E nós não estávamos nem orando, né, Kleber? Estava só conversando dentro do carro. Então, amados, Deus, cada um tem o pai e a mãe que merece, amém? Cada um tem o pastor que merece, cada um está na igreja que merece, amém? Cada um está aonde Deus colocou. Amados, nada foge do controle de Deus, amém? Quando nós nos levantamos, quando nós questionamos as circunstâncias, nós estamos nos levantando contra Deus. Se Deus se esvaziou da sua glória, sendo como Deus, nós que não somos absolutamente nada, temos que nos esvaziar do quê? Não fala, só pensa, não fala para não contaminar o ambiente aqui não. Quando Deus chega para você e fala assim: sua anta, irmãos, anta é elogio. A Bíblia tem um padrão. Nós somos vermes. Se o cara está te chamando de anta, irmãos, a anta não peca, correto? A anta peca? Animal criado por Deus, beleza. O cara te chamou de anta, você fala assim: rapaz, obrigado, estou melhorando. Você está entendendo? Vai se lascar. Preciso mesmo, como pedra lascada, me encaixar no altar de Deus, entendeu? Então, amados, nós precisamos, você e eu, nós precisamos compreender a nossa posição, quem nós somos. Quando nós questionamos as circunstâncias, por mais absurda que ela pareça ser aos olhos humanos, nós estamos nos levantando contra Deus. Quando nós, como seres humanos, estivermos verdadeiramente vazios, e não é fácil, amados, né? De acordo com a caminhada, a gente vai passando por 5. Eu tive, por exemplo, eu vou dar alguns testemunhos do que eu estou falando para você na prática, para você entender o que eu estou querendo te dizer. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e não entende. Muitos anos atrás, aqui mesmo nessa cidade, eu não vou falar nome porque você pode conhecer, não é grande, quando eu estou em outros lugares eu falo o nome. Mas um cidadão quis vender um consórcio para mim, o Cristiano acho que conhece essa história. Me ficou enchendo a paciência para vender o bendito do negócio. Uns 3 meses, e eu não, até que o cidadão conseguiu. Eu acordei um dia bobo, me ligou no serviço, trabalhava lá no Distrito Industrial. Não, eu passo aí na hora do almoço, a gente vai lá na sua casa, assina o contrato, morava ali na Rua dos Andrados, o cidadão passou lá, me pegou, levou para casa. Não, o negócio é assim, você vai pagar tanto por mês, fica tranquilo. Eu falei: fulano, eu não posso pagar 1 centavo a mais do que isso por mês. Eu só posso pagar. Não, é isso, não, você tem certeza, fica tranquilo, não tem mais nada.
Eu sei que, resumindo uma história grande, para adquirir o bagulho lá, eu precisava dar 400 de entrada e ir pagando as prestações. Dei os 400 pau de entrada e fiquei esperando. Passou 3 dias, aí o cidadão, na hora de fechar, arranca um contrato da bolsa, né, 3 folhas de almaço, frente e verso, com aquela letra minúscula, com a linguagem de jurista, que você precisaria de um dicionário de direito para interpretar o que estava escrito, além da letra ser minúsculo. Então você precisaria de uma lupa, que nós não tínhamos no momento, um dicionário de jurista, que também nós não tínhamos no momento, e tempo, que também nós não tínhamos no momento. Ou seja, assinei o contrato sem ler. E beleza, foi embora para lá, para cá. Pá. Passou 3 dias, chega a carta pelo correio. Além da tal prestação que eu disse que eu poderia pagar, que era X, eu tinha que pagar de 6 em 6 meses uma intermediária de 1,8% em cima do valor do bem, que dava mais de R$1.000 a cada 6 meses, mais o valor da prestação, ou seja, não tinha como pagar. Cara, quando eu vi aquela carta, me subiu um negócio, eu fiquei com tanta raiva, que eu fui em direção ao telefone e já falei assim, eu vou catar esse telefone, vou ligar para o fulano e vou falar assim, você é um filho de uma cadela. Com base bíblica. João 8,44 diz que quem mente é filho do cão. E se o seu pai é um cachorro, sua mãe é uma cadela, seu desgraçado. Então eu já estava indo com esse objetivo ao telefone. Eu ia chamar a mãe dele de cadela e ia dizer para ele a base bíblica da mãe dele ser uma cadela. E quando eu estava indo para o telefone, uma voz: Décio, o laço está no pescoço. Quer dizer, o laço está na canela. Se você fizer isso, o laço vai para o pescoço. Aí eu, como assim, Senhor? Antes, eu estava bravo porque eu tinha tomado um balão até então de R$400, porque o resto eu podia cancelar. Então a questão era financeira. O laço está na canela, se você fizer isso, vai para o pescoço. Nem tinha dobrado o joelho para orar, eu estava só tentando chamar de cadela. Aí eu falei, como assim, Senhor? Pensamento. Antes de deixar a sua oferta no gasofilácio, vai ter com o teu irmão. Aí eu já entendi. Eu falei assim, peraí, eu tomei um balão de R$400, isso significa que o laço está na canela. Se eu for lá e falar para ele, porque eu esqueci de contar um detalhe, esse cidadão era irmão em Cristo. Amém? Então, se eu fosse lá e dissesse para ele que a mãe dele era uma cadela com base bíblica, como você acha que ele ficaria comigo? Ele ficaria feliz? Não, ele ficaria preso à minha pessoa. Então, todas as minhas ofertas e todos os meus dízimos estariam interditados diante de Deus. Inclusive, amado, se você tem uma pendência com o irmão, saiba disso, tá? Não adianta você ficar dando, porque você está queima o dinheiro na sua casa, que é mais negócio. Mas isso é outro caso. Aí eu dobrei o joelho para orar. Eu dobrei o joelho para orar e falei assim, ainda irado, né? Mas Deus, como assim? Como é que pode? O homem, irmãos, Hebreus capítulo 4, no versículo 12 diz assim, a palavra de Deus é como uma espada mais afiada que uma espada de 2 penetra até a divisão de alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do teu coração e julgar os seus pensamentos. Você está comigo aí, irmãos? Esse é o Hebreus 4. E o 13 diz assim, nenhuma criatura há que fique encoberta diante dos olhos de Deus, mas todas as coisas estão descobertas e patenteadas. Você sabe o que é patente? É aquele negócio que o soldado, né, carrega aqui, né? Ou seja, além do bicho ficar nu na sua frente, você sabe qual que é a patente dele. Se ele é demônio, se ele é espírito maligno, se ele é principado, se ele é potestade. Então, irmãos, se eu e você nos expusermos à palavra de Deus, não há nada nesse mundo que possa nos deter, amém? Mas nós precisamos nos expor a ela e nos submeter a ela, tá bom? Então, quando eu dobrei meu joelho, irado, falei, Deus, como assim, como assim? Aí veio outro texto. Você percebeu quantos textos vieram? O laço é bíblico, é o laço laço da onde? Você já parou para pensar por que o laço é do passarinheiro, não é do cowboy?
Eu te explico depois. Vamos aqui. O laço do passarinheiro não é do cowboy. Depois do laço do passarinheiro, qual que veio? Que eu falei. A oferta no gasofilácio. Isso é bíblico também. Aí depois disso eu fui orar e falei, Deus, como assim? O homem espiritual discerne a tudo e a todos. De ninguém é discernido. Mas Deus, como assim? Querido, amado filho. Queridos, outra coisa que nós precisamos louvar a Deus. Deus é educado, amém? Porque se Deus fosse mal educado, a gente estava ferrado. Que ele ia chegar assim, sua mula. Você não entendeu ainda. Você está entendendo? Mas Deus é amor, amém? Graças a Deus por isso. Então ele fala assim, filho, se você tivesse perguntado para mim antes, eu tinha te dito que não era para fazer. Se você fez, a culpa é sua. Você errou, porque você não perguntou para mim o que era para fazer. Você está entendendo o nível da coisa, amados? E aí, moral da história, eu tive que perdoar o irmão, amém? Tive que perdoar o irmão, catar o telefone, que eu ia ligar para o irmão para xingar a mãe dele de cadela com base bíblica, eu já contei a história para vocês, e dizer, irmão, então, aquele negócio lá do... Porque eu estava no processo ainda, entendeu? Então, meio com raiva. Irmão, aquele negócio lá do consórcio, eu estou fora, eu não quero mais não. Não, como assim? Não, eu estou fora, tira meu nome. E só para tirar para acabar de matar mesmo, eu falei assim, irmão, os 400 reais que eu te dei, está aí ainda. Sabe como é que é, né, Décio? Eu estava precisando pagar umas contas, já gastei, não tem mais nada. Irmão, Deus abençoe então. Tchau. Vocês estão entendendo? A culpa é de quem? É nossa, é minha. Nós precisamos compreender isso. O se esvaziar, amados, porque aí entra a questão do crente espiritosférico, né? Que espiritualiza todas as coisas, que acha que vai vir um anjo assim, e você vai ter uma visão de o Senhor tirando as coisas dentro de você. Amados, se você tiver essa visão, amém, glória a Deus por isso, não sou contra a visão, né? De vez em quando até tem uma visão ou outra também, né? Mas o que nós precisamos entender é a questão da prática, do dia a dia. Quantos aqui tem pessoas que não são convertidas em casa, levante a mão, que moram na mesma casa com pessoas que não são do Senhor? Irmãos, entenda, vou dar um exemplo prático, parece tolo, mas é ótimo para você entender. Tem lá o pai, a mãe, 2 irmãos, ok? Um é crente, o outro não é. O irmão que é crente vai sair do banho, vai pegar a toalha molhada e vai jogar dentro da panela de feijão. O irmão que não é crente, ok? E o irmão que é crente vai sair do banho, vai pegar a toalha molhada e vai deixar pendurada na maçaneta da porta do quarto dele. O seu pai e a sua mãe vai vir para cima de você, vai acabar com a sua raça, porque você deixou a toalha pendurada na maçaneta da porta do seu quarto. Mas e o irmão que jogou a toalha na panela de feijão? Não tem problema. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A culpa é sempre sua, meu amado. Se você orar, Deus vai... Porque, queridos, aí, caminhando dentro desse entendimento da questão da humildade, quando nós não temos esse conceito bem estruturado dentro dos nossos corações, a gente não vai andar dentro daquilo que Deus tem para nós. Porque daí, entrando na pessoa de Cristo, que era como Deus, não se apegou ao fato de ser como tal, ele se esvaziou da sua glória. Então eu quero falar agora um pouco da questão da humanidade de Cristo. Cristo era Deus, é Deus, amém? E sempre será. Porém, como homem aqui, ele foi ser humano. O Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote, se eu não me engano, mesmo capítulo 4 mesmo, do 12, 13, lá para baixo, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer ou se condoer de nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas semelhantemente aos homens. Cristo também só aprendeu a obedecer pelo que ele padeceu, sofreu. Então Cristo era humano, amados. Vocês entendem isso? Por exemplo,
Você quer um exemplo da humanidade de Cristo que muitas vezes passa despercebido e os espiritosféricos espiritualizam demais? Quantos se lembram daquela passagem do poço da mulher samaritana? Sim ou não? O que fez Jesus chegar à mulher samaritana? Sede. Ele era um ser humano, as suas papilas gustativas estavam secas, a água de seu corpo estava sendo evaporada por causa do lugar que ele estava, ele teve sede, e a sede dele, que todos nós temos sede aqui, não é verdade? Quantos aqui têm sede? Todo mundo tem sede. Fez com que ele fosse aquele poço. E quando ele chegou naquele poço, a sede de água, H2O, que a mulher estava tirando, fez com que ele chegasse até ela. Porque Cristo, ele era o quê? Humano. Quando ele vai comer na casa onde há salvação? Na casa de quem que ele comeu? Zaqueu, não é? O que fez ele ir na casa de Zaqueu comer? Fome, pô. Ele estava com fome. Zaqueu era um cara que tinha, né, um recurso melhor. Ele olhou e falou, cara, ali vai ter uns negócios diferentes. Faz um tempinho que eu não como. Eu vou lá, entrar lá. Eu lembro uma vez, você lembra aquele evangelismo lá em São Bento? Você não saiu, você saiu em outro grupo. Né? Saiu eu e o Brunão, um amigo meu lá de São José. E aí, a gente saindo da igreja assim, o Bruno virou para mim, Décio, onde a gente vai? Eu falei assim, nós vamos tomar um café com bolo. Aí ele falou assim, você tá de zoeira. Eu falei, escuta só o que eu tô te falando. Irmão, batata. Primeira casa que a gente bateu, saiu um cara lá, e o cara falou assim pra gente, não, eu falei, o cara saiu na porta, eu falei, esse negócio é o seguinte, cara, nós estamos evangelizando aí, falando de Jesus, a gente quer compartilhar de Jesus com você. Não, mas sabe como é que é? O cara falou assim, sabe como é que é? Eu tenho a mãezinha, né? A mãezinha, ela já tem um lugar especial no meu coração, falando desse jeito, da mãezinha. Você sabe quem é a mãezinha, né? Aí eu virei e falei assim, amigo, responde uma coisa para mim. Se você morrer hoje, você vai para onde? Aí o cara já começou a chorar. Aí, entramos. Aí entramos na casa do cara e evangeliza o cara alcoólatra, desviado. Aí estamos lá na casa do cara, pregando pro cara, o cara chorando na cozinha, entra a mãe do cara. Aí chega a mãe, imagina a mãe do cara, chega, 2 caras que ela nunca viu orando pelo filho dela, chorando na cozinha. A mãe já regala o olho, começa a chorar também, porque a mãe era crente. Aí chororô, ora pelo cara e vai daqui, vai dali. Tá bom. Aí eu esqueci. Então tá bom, Deus abençoe, tá, tchau. Aí a mãe do cara, vocês não podem sair daqui sem comer um bolo e tomar um café. Aí o Brunão já desacreditou. Mas, amados, o que nós precisamos entender é que quando nós não nos encaixamos dentro da questão da humildade, nós não conseguimos nos conectar com o propósito que Deus designou para mim e para você antes da fundação do mundo. Você entende isso? Jesus, você sabia que Jesus chegou à conclusão do que ele era lendo as Escrituras, sim ou não? Ele leu as Escrituras e ele encontrou ele mesmo ali. Como eu e você também estamos nas Escrituras. Salmo 139, versículo 13, 14, alguma coisa, diz assim, ainda quando éramos substâncias informes no ventre de nossas mães, o Senhor já nos viu. Isso não é mais um milagre. Você concorda comigo? Na época de Davi, isso poderia até ser um grande milagre. Ainda quando era substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor me viu. Irmãos, isso hoje é realidade. Quantos aqui tiveram criança? Ultrassom 3D, fizeram esse negócio aí. Sai a foto do bebê antes dele nascer. Então você já é visto, ainda substância informe no ventre da sua mãe hoje, isso não é lá grande coisa. Amém, amados? Mas o que é grande coisa aí nesse texto para hoje é o quê? Que todos os nossos dias foram escritos no livro. E que livro é esse? Dos feitos que você... Irmãos, entenda uma coisa. Não pense você que você vai chegar no céu e vai ter um livrão empoeirado lá que vai estar escrito negócio, não, tá? Livro é arquivo. E você não vai chegar no céu também, então, vai chegar no céu vai ter um pendrive. Também não vai ter um pendrive. Vai ter um negócio muito mais evoluído do que
isso que você está vendo, mas é arquivo, é história. É o projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. Jesus se conectou com isso, porque ele era o quê? Vazio. Então, amados, Jesus ele estava constantemente na presença de Deus. Aquele negócio que o Cris ministrou aqui, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos repousar nas nossas cabeças nos travesseiros, em todo o tempo nós estamos na presença de Deus. Não existe momentos onde nós não estamos e momentos que estamos. Em todo o tempo nós estamos na presença de Deus. Do nosso levantar ao nosso deitar. Se nós estivermos vazios de nós mesmos, nós estamos sempre na presença de Deus. Está acabando a bateria? Quer trocar? Oi? Dá para ouvir? Então, quando nós estamos vazios de nós mesmos, nós estamos sempre na presença de Deus. Não tem um momento que nós estamos e um momento que nós não estamos. Jesus era assim, por isso que Jesus fazia o que ele fazia, porque ele estava andando, lembra? Ele estava andando, alguém me tocou, fluiu poder, não é verdade? Mas nós, espiritosféricos como nós somos, nós só colocamos os nossos olhos nessas coisas, mas nós não colocamos os olhos naquilo que realmente deveríamos colocar. Jesus, ele sempre orava. Você lembra disso? Jesus orava, não orava, gente? Mas para que Jesus precisava orar? Porque ele precisava se conectar com Deus, porque ele precisava confessar, ele precisava se esvaziar todo dia, porque ele era um ser humano também. Estão entendendo? Aqui na terra, como homem. Mas a partir daquele momento que ele se levantava, toda a vida dele, todo o caminhar dele, todo o andar dele era dedicado ao Pai. E é isso que nós precisamos. E aí quando nós atingimos isso, quando nós chegamos a essa situação, nós vamos saber que aonde nós estivermos, nós estamos na presença de Deus. Não é na escola. Eu me lembro quando ainda eu trabalhava ali na Broken Brasil Logística, no Distrito Industrial em Pindamonhangaba. E eu me lembro que no final da história lá da empresa, a empresa estava falindo, né? E já não pagavam mais salário. E esse dia foi muito interessante porque algumas fichas caíram para mim. E tinha uma galera que trabalhava lá, dividindo a carga, eram uns 8, eu não lembro agora quantos. E nós tínhamos reuniões ali diárias, palestras, né? Eu chegava lá, vai ter palestra, hoje vai. Tinha palestra sobre droga, tinha palestra sobre tudo. E eu sempre falava de Jesus. Mas já chegando no final da empresa, que a empresa estava ruim das pernas e estava falindo, e eu me lembro que eu chegava lá para trabalhar normal, 1 mês, 2 meses sem receber salário, eu chegava lá no horário, dando risada, como eu sempre cheguei recebendo. E aí chegou um dia que eu cheguei desse jeito lá, e os caras deram festa em mim. Pegaram os 8 lá, trancaram, fecharam a cozinha e falaram, qual que é a sua? Eu falei, o que está acontecendo, professor? Não, você está recebendo. Por que você está recebendo e a gente não está recebendo? Eu falei assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Da onde vocês tiraram o que eu estou recebendo? Vocês tiraram o extrato da minha... Não, você está recebendo, eu sei que você está recebendo. Alguém tem um extrato da minha conta para provar que eu estou recebendo? Não, porque você... Eu perguntei, eu até então não estava entendendo. Aí os caras chegaram assim, aí eu cheguei e falei, mas por que vocês acham que eu estou recebendo? Não, porque você chega aqui todo dia com a mesma cara, não sei o quê. Aí eu fui entender. E aí eu fui entender outras coisas a respeito daquela situação que eu não estava entendendo. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não nos movemos pelas circunstâncias. Você se lembra do Jeremias capítulo 17, versículo 7? Bendito é o homem que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto à beira do ribeiro que estende as suas raízes até as águas profundas, correto? E as suas folhas continuarão verdes, e essa árvore continuará dando fruto no ano da sequidão. Ou seja, essa árvore continua com as folhas verdes e dando frutos, independente do sol ou da chuva. É o 8. Aí o 9 vai falar o quê? Porque até então ele está falando de uma árvore. Daqui a pouco ele começa a falar do coração do homem no 9. Porque o coração do homem, ele é enganoso, desesperadamente o quê? Corrupto. A sua doença é incurável.
Quem o conhecerá? Terminando lá no 11. Eu, Senhor, sondo os corações. Ok? Lembra do Hebreus 4:12? Lembra do Hebreus 4:12? A palavra penetra no centro de onde a alma e o espírito lá, apta para discernir o coração e julgar os pensamentos. Você lembra disso? Hebreus 4:12. Agora o Jeremias 17, 10, 11 vai falar o quê? Eu, Senhor, sondo os corações, esquadrinho os pensamentos e retribuo a cada um segundo os frutos das suas ações. Então ele está comparando o homem a uma árvore, e daqui a pouco ele começa a falar do coração do homem e dizer que vai retribuir segundo os frutos das suas ações. E os frutos, eles precisam acontecer, mesmo que as circunstâncias não estejam como? De acordo. A árvore, ela continua verde, independente da chuva ou do sol. E todos nós sabemos, né, o biólogo, que... Como é o nome do biólogo lá? O Felipe? Que para que a fotossíntese aconteça e para que a árvore funcione bem, precisa da luz do sol, não é verdade? E precisa da água também, não é verdade? Então, a árvore, ela continua transformando, humanamente falando, seria impossível ela transformar gás carbônico e oxigênio sem luz e água. Depois você pergunta para o Felipe que ele te explica melhor por quê. Mas é um fato. E, ou seja, mas ela continua fazendo o que ela deveria fazer. Dando exemplo para quem? Para nós, que como homens, independente das circunstâncias, devemos continuar manifestando os frutos do Espírito. E nós só conseguiremos manifestar os frutos do Espírito e, consequentemente, estarmos conectados com aqueles propósitos eternos de Deus a respeito da nossa vida, descritos no Salmo 139, se os princípios, se os alicerces, se as bases da humildade estiverem colocadas nos lugares certos em nossos corações. Se nós não estivermos com os alicerces da humildade corretamente colocados em nossos corações, nós não conseguiremos nos conectar com o propósito que Deus designou para as nossas vidas. É fato, meu amado, você e eu não conseguiremos sair das circunstâncias, não conseguiremos romper com as circunstâncias, seja ela em qualquer área, na área de relacionamento familiar, com cônjuge, pais ou filhos, seja na área financeira, seja na área ministerial, nós só conseguimos romper e só conseguimos realmente atingir, alcançar, galgar degraus, se nós estivermos conectados, se nós tivermos os pilares da humildade alocados corretamente em nossos corações. Vocês entendem isso? Nós só conseguiremos nos conectar com essas portas que Deus tem, porque, amados, todos nós aqui, como é o seu nome, irmã? E desde a Idângela até a Renata, lá no último lugar, todos temos um propósito maravilhoso diante de Deus, sabia? Sabia que no projeto de Deus está toda a sua família convertida? Sim ou não? Você sabia disso? Você sabia que no projeto de Deus você está repleto dos dons do Espírito, pregando, ganhando almas, ministerialmente? Você sabia que nos projetos de Deus estão os desejos bíblicos do teu coração? Sim ou não? Sabia disso? Você sabia? Amados, entenda algo. Quando Deus escreveu os projetos que foram alcançados por Davi, porque Davi acessou esse lugar, ele viu esse lugar, e Davi teve os pilares da humildade colocados no lugar correto em seu coração. Você lembra disso? Falando de humanidade, você se lembra que Davi um dia trombou com Saul, aliviando o ventre, né? Deus é educado, dentro da caverna? Você se lembra disso? Sim ou não? Não é verdade? Se Deus fosse mal educado, você já imagina o que não estaria escrito na palavra, né? Então, ele estava aliviando o ventre. Amém? E ali, naquele cheiro terrível dentro daquela caverna, todos nós conhecemos essa história. Davi tinha todas as possibilidades de enfiar a faca no Saul, não é verdade? Mas ele faz o quê? Ele corta um pedaço do manto de Saul, não é verdade? E só por ter cortado aquele pedaço do manto do Saul, que era um cara, além de ventre, né? Ele era um cara mau caráter, e ali Deus fala com Davi. Por quê? Porque Davi era
humilde, porque Davi sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amavam a Deus. Davi já conhecia o Romanos 8:28, que inclusive já estava escrito faz tempo. Paulo acessou num tempo fora de tempo, mas já estava escrito. Outra pessoa, Daniel. Qual é o maior milagre da cova dos leões? Nós, como com a nossa mente hollywoodiana, né, que nós temos, por isso que os caras ganham dinheiro pra caramba, nós focamos os nossos olhos aonde? No fato dos leões terem fechados a boca. Nós focamos os nossos olhos no ataque de anorexia dos leões, né? Eles estavam, então, naquele momento de dieta. Eles estavam anorexos, né? E não queriam mais comer. E olha que coisa grande. Amados, o que é para Deus fechar a boca de meia dúzia de leão? Me fala. Não é nada. Você sabe qual é o maior milagre da cova de Daniel? É o que Daniel fala quando ele sai da cova. Vocês se lembram que Daniel fala ao sair da cova? Sabe o que Daniel faz ao sair da cova? Se fosse eu vou colocar a minha pessoa para não te pôr, mas se fosse eu saindo... Vocês se lembram do contexto da história de Daniel, sim ou não? Porque ele orou a Deus, ele foi para a cova, não é verdade? E ali na cova ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que morrer, correto? Era uma sentença de morte, ele não morreu. Então, se fosse eu, quando me tirassem da cova, ao sair da cova eu ia fazer o quê? Atenção pessoal, vocês me lançaram aqui e eu não morri. Então, meu Deus é poderoso. Rei, eu quero agora uma sala ao lado da sua, um harém com 1000 virgens mudas. Por favor, corta a língua delas, que eu só quero, não quero ouvi-las, eu só quero vê-las. E eu quero tudo que eu pedi. E quem falar contra mim, toma cuidado, porque o meu Deus é poderoso. Irmãos, mas é verdade. Você imagina a moral que Daniel não estava ali, meus irmãos. E ele ia falar, agora todo mundo de joelho adorando ao meu Deus. Ou se ele fosse um pouco mais espiritosférico, né? Ele ia falar, a partir de agora só vai tocar música gospel aqui, galera. Todo mundo de joelho, vamos lá. Ele não fez nada disso. Você sabe o que Daniel fez? Salve o rei. Ele saudou o rei. Ele reconheceu a autoridade do rei. Sabe por quê? Porque Daniel já conhecia Romanos 13. Porque Romanos 13 já estava escrito. Ele já tinha acessado. Toda autoridade foi o quê? Constituída por Deus. Então não inventa Daniel. Ele é o rei. Deus colocou ele lá. Não é porque você agora estava numa condição que você podia fazer o que você quisesse. Estão entendendo, amados? José tinha a chave da prisão. Você já parou para pensar nisso? Sim ou não? Todos nós temos a chave das nossas prisões, amados. Você sabia disso? Em Cristo, nós podemos ou não nos submeter ao tratar bem para nós. Você sabia disso? Nós podemos fugir do tratamento de Deus para as nossas vidas. Por isso que José tinha a chave da prisão. Porque José foi colocado lá como carcereiro-chefe, e como carcereiro-chefe ele tinha a chave da prisão. A hora que ele quisesse, ele podia abrir a prisão e dar o fora. Quer saber? Não vou ficar aqui porcaria nenhuma. Tchau. E sumia. Porque o propósito, porque o tratamento de Deus, nós só vamos entrar nele se tivermos humildade. E humildade é reconhecer a Deus sobre todas as coisas em nossas vidas. Por isso que o José tinha a chave da prisão. Por isso que o Daniel, quando saiu da cova dos leões, ele falou o quê? Salve o rei. Ele não saiu da prisão, ô seu rei sem vergonha. O que você está pensando que eu sou? Também, meu Deus é poderoso, cuidado comigo. Né? Estão entendendo? Por isso que quando Davi vai descer lá no vale para enfrentar o Golias, você sabe o que o Davi fala lá pro Saul, quando o Saul vai encher a paciência dele? Fala, ó querido, você é menino ainda, não pode ir. E Davi não virou para o Oca, rapaz, você é o rei, você devia ter descido lá faz tempo, fica enchendo meu saco, sai da frente que eu vou descer o pau naquele gigante lá. Davi fez isso? Sim ou não? Cala a boca. O senhor está aí em cima desse cavalo aí faz 40 dias, não faz porra, nem tinha cavalo, né gente, mas tudo bem. O senhor está aí em cima desse cavalo aí faz 40 dias aí, não faz nada, o gigante está gritando, ô pessoal, esse rei aqui é né, vamos agora andar comigo, porque esse cara não presta. Inclusive eu vou descer lá e vou arregaçar com o gigante. Vocês estão vendo? Fica olhando como é que faz. E desce lá,
dá um pau. E quantos de nós não faríamos isso, não é verdade? Mas o Davi fala o que para o Saul? Eu estava defendendo as ovelhas do meu pai. Veio um leão, veio um urso e fez o quê? Veio um leão, veio um urso, o que ele fez? Matou o leão, matou o urso, não foi? E nós, mente hollywoodiana como nós temos, já ficamos, uau, Davi matou um leão, matou um urso. Irmãos, não é um milagre. Matar um leão e matar um urso, para Deus não quer dizer absolutamente nada. Você sabe qual é o milagre dessa bagaça? Vou te explicar. O que Davi estava fazendo no pasto quando apareceu o leão e o urso? Cuidando das ovelhas, correto? Vamos voltar um pouquinho à história. O profeta Samuel chama Jessé, o pai de Davi, e fala: eu vou ungir um rei, e um dos reis é um dos seus filhos. O rei é um dos seus filhos. Chama os seus filhos. O que Jessé faz? Todos nós conhecemos a história. Chama todos menos Davi. Isso mostra claramente que Davi era rejeitado. E claro e notório. Então pensa num rejeitado tomando conta de ovelha no meio do mato. Vamos lá, vou fazer o teatro para você entender. Está lá o Davi rejeitado. Ó vida, ó céus, meu pai não gosta de mim mesmo, estou aqui nessa porcaria tomando conta dessas ovelhas. Quer saber de uma coisa? Aí que saco essas ovelhas, viu? Tá louco esse negócio, viu? Por que meu pai não manda meus irmãos aqui? Só manda eu tomar conta de ovelha. Eu tomar conta de ovelha é chato. Aí ele está lá, daqui a pouco ele vê o leão. Quer saber de uma coisa? Eu estou aqui tomando conta dessas ovelhas, meu pai está lá no bem bom com meus irmãos. Deixa esse leão comer essa ovelha. Vou chegar lá para o meu pai e falar: pai, apareceu um leão comeu ovelha. Uma ovelha menos. Problema é do meu pai com as ovelhas, não estou nem aí. Ainda se sobrar um pedacinho, ainda eu faço um churrasquinho para mim também. Você está entendendo? Essa era a posição que naturalmente Davi tomaria. O milagre é, mesmo rejeitado, mesmo excluído pelo pai, quando ele viu o leão, o que ele fazia? Ele se levantava. Por quê? Porque ele não estava conectado às circunstâncias, mas ele estava conectado à humildade. E dentro da humildade, ele falava assim: Deus, se eu estou aqui nesse lugar, é porque o Senhor me colocou. Não é porque eu sou rejeitado, não é porque o meu pai não gosta de mim, não é por nada, mas é porque se eu estou aqui, é porque o Senhor me colocou. Se o Senhor me colocou aqui, eu vou fazer o meu melhor. E no que ele se levantava, Deus ungia ele e ela matava o leão. Então o milagre não é matar o leão, o milagre era a posição que ele tomava. Porque, irmãos, para Deus lidar com a circunstância, com os bichos, com os animais, é bem mais fácil do que lidar com o homem. Porque os animais não têm livre-arbítrio. Porque eles não têm inteligência. A inteligência, a sabedoria foi dada para o homem. Por isso que o Provérbios 8 diz assim: a sabedoria clama, mas a inteligência faz ouvir a sua voz. Nós, como seres humanos, fomos dotados de inteligência para ouvirmos a voz de Deus. Por isso que eu falei para você, se a humildade, se o princípio da humildade é a sabedoria, ou a inteligência, ou a humildade, isso significa que a antítese também é verdadeira. A ignorância, a burrice, é o princípio da soberba. Vocês estão entendendo? Então, quando você olha para as suas circunstâncias, como Davi olhou, quando você olha para as suas circunstâncias, como Daniel olhou, quando você olha para as suas circunstâncias, como José olhou, irmãos, e Abraão também. Vocês se lembram do caso Abraão e Ló? Irmãos, se eu tivesse no lugar do Abraão, eu falo: sai da minha aba, sai para lá. Você está entendendo, irmãos? Imagina, quem tirou quem do buraco? Me responde, quem tirou quem do buraco? Abraão falou: tô carpindo o gato daqui porque Deus me chamou. Trouxe o Ló na aba, né? O Ló veio na aba. Primeira situação, circunstância de Abraão, ele vai parar no Egito, não é verdade? Chega lá no Egito, os caras metem o olho na Sara e falam: a mulher filé, né? A Sara. E já, meu irmão, para o faraó crescer o olho na Sara não era pouca coisa. Tá bom? Porque o faraó, Sara era sarada.
Que é verdade, mas é verdade. Você acha o quê? Faraó vai ficar atrás ele vai olhar, e aí chamou a Sara. O Abraão, abençoado, né, para não falar outra coisa, mente, fala que era... Vocês conhecem essa história? Pelo amor de Deus, irmã. Cristiano, Gênesis. Recém-convertida? Então tá bom, Gênesis 13, lê lá depois. Aí o Abraão vai, Gênesis 13, pode ler que está lá. Aí o Abraão vai lá e faz o quê? Ela é minha irmã, porque se ele falasse que era marido, o que o faraó faria com ele? Ia matar, porque ele não pode ficar com mulher casada. Mas matar o marido ele pode, um negócio louco, né? O mundo é louco, irmão, mas não tem problema. Vamos lá. Então, os caras fazem campanha para meio ambiente em outdoor de plástico, já viu isso? Não dá para entender, mas deixa para lá, é outro assunto. Vamos aqui. O Abraão, ele mentiu. E aí o faraó chamou os magos lá, fizeram as rezas lá, e essa mulher é casada. Aí chama o Abraão: seu louco, você tá maluco, como é que você faz isso, não sei o quê, bababá. Tudo indicava que o Abraão ia se ferrar, não é verdade? Só que ele é liberado do Egito e abençoado, ele sai rico. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver que o faraó ainda dá coisa para ele. Inclusive a Agar vem junto nesse negócio aí, vem o Agar junto. Vem o camelo, vem um monte de coisa. Ou seja, ele é abençoado. E aí ele está cheio dessas bênçãos. O sobrinho dele, o Ló, que tinha saído na asa dele, que tinha sido abençoado por causa da promessa de Deus na vida dele, chega num momento que dá a briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí o que o Abraão faz? Escuta aqui, Ló. Você está pensando que isso é o quê, rapaz? Eu te tirei de lá, era para você ficar lá. Deus me abençoou no Egito, rapaz. Vai lavar sua cara. Pega essas ovelhas magrelas suas e vai pastar no deserto junto com elas, seu canário. Some daqui, moleque. Vou te dar um tapa na orelha. Respeite seu tio. Não é verdade? Não seria o óbvio, sim ou não? Mas o que Abraão faz? Conectado com os pilares da humildade corretamente alocados em seu coração, como Davi, como José, como Daniel, ele olha para o Ló e fala assim: querido Ló, faz o seguinte, amado, olha e escolhe para onde você quer ir. Quem é o pai da fé? Hebreus 11:1, Galeria da Fé. Não é verdade? Quem é o mais citado na Galeria da Fé? Abraão. Ele chega para o Ló e fala o quê? Ló, olha e vê. Escolhe para onde você quer ir. E a Bíblia diz que Ló olhou e viu as Campinas Verdes e foi guiado pela vista. E todos nós sabemos onde ele foi parar, não é verdade? Onde ele foi parar, Renato? No Sodoma. Sodoma, né? Lá naquele negócio lá. Não é verdade? Não é isso? Ele escolheu a Campina Verde e foi para onde? Sodoma. Entendeu? Porque ele escolheu com o quê? Com o que Ló escolheu? Com os olhos. O que diz em Hebreus 11:1? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Por isso que Abraão era o pai da fé. Porque ali estava sendo gerado a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos em Cristo. Baseado em quê? Preste atenção, amados. Baseado em que Abraão tomou essa decisão com Ló? Você sabe? Vou te explicar. Egito. Abraão entra mentiroso, cachorro, safado, vagabundo, não é verdade? Mentiroso, digno de morte, entregou. Quantas mulheres aqui gostariam de ter um marido como esse, que entregasse você de bandeja? O ladrão entra aqui agora, você pega a sua mulher e coloca na frente assim e fala assim: meu Deus, cuidado. Quantos gostariam de ter um marido como esse? Foi o que Abraão fez. Se você parar para pensar, foi isso que Abraão fez. Abraão pegou a Sara e falou: Sara, se lasque você, que eu não estou nem... Se perguntar, você não me conhece. Ele só foi descoberto porque os caras fizeram macumba lá, bruxaria, o capeta dedou o Abraão. É verdade, vai lá olhar para você ver que ele consulta os magos. Os macumbeiros falam: ó, tem um crente sem vergonha lá, mentiroso, safado, cachorro, que mentiu. Chama ele aqui. Abraão, quando vai à presença de Faraó, ele vai
já, meus irmãos, assim, morri, já era. E ele chega lá e Deus reverte toda a situação e ele sai o quê? Abençoado do Egito. Estão entendendo? Quando ele chega no Ló, nessa situação com Ló, ele para refletir naquilo que Deus tinha feito com ele. Peraí, se eu, cachorro, safado, fui mentiroso aqui, e Deus me abençoou, por que eu não vou proceder da mesma forma com meu sobrinho? Vocês estão entendendo, amados? Abraão não tinha Bíblia para ler. Vocês sabiam disso? Que Abraão não tinha Bíblia para ler. Ele tinha circunstância para analisar. Da mesma maneira como Deus procede com ele procedeu com Ló. Da mesma maneira como Cristo procede por nós, nós devemos proceder para com os nossos irmãos. Fundamentos, pilares da humildade, devidamente colocados em nossos, o quê? Corações. Quando nós estamos com esses pilares colocados nos lugares corretos, nós conseguimos nos conectar com o propósito de Deus para as nossas vidas. Abraão se conectou com esse propósito, Daniel se conectou com esse propósito, José se conectou com esse propósito. Todos nós sabemos que José foi usado por Deus para que milhares e milhares de pessoas não morressem de fome. Vocês sabiam disso? Qual era o propósito de Deus com a vida do José? Que milhares e milhares de pessoas, israelitas, hebreus, heteus, porque veio gente de tudo quanto é lugar do mundo naquela época comprar comida no Egito. Porque Deus estava abençoando a humanidade. E era propósito dele na vida de José. Era propósito de Deus de que descendesse da semente de Abraão, Messias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. E o propósito de Abraão se cumpriu. Estamos aqui hoje. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque ele se conectou ao propósito de Deus para a vida dele. Porque Daniel se conectou ao propósito de Deus na vida dele. E eu e você precisamos nos conectar a esse propósito. E só podemos nos conectar a esse propósito se estivermos com os pilares da humildade devidamente alocados em nossos corações, amados. Sabendo que Deus, Ele é digno de todas as coisas. Se Jesus se esvaziou, se Abraão se esvaziou, se o José se esvaziou, se Davi se esvaziou, se Daniel se esvaziou, Moisés, amados, Moisés se esvaziou. Por que eu e você insistimos tanto em estarmos cheios de nós mesmos? Por que nós insistimos tanto em sermos cheios da nossa pessoa? Eu me lembro, amados, 2003, né, algumas pessoas sabem, a minha esposa, 2005, minha esposa engravidou. Quantos se lembram aí? O Cris lembra, eu acho. Minha esposa engravidou, Ana Paula. E ela ficou grávida até o 8º mês. No 8º mês ela teve uma ruptura de bolsa. E a nossa filha nasceu, prematura, de 8 meses. E ficou internada no hospital onde ela trabalhava. E aí a nossa filha ficou viva 8 dias e morreu. Ótimo. Saímos de férias, tratar de Deus nas nossas vidas, aquela coisa toda. Dentro disso passou um tempo, veio uma profeta na minha casa, e essa profeta falou que eu tinha que sair do ministério que eu congregava, porque o ministério que eu congregava não dava fruto, por isso a minha filha tinha morrido. Passou 6 meses, essa profeta ficou endemoniada mesmo, de verdade. E não é por minha culpa, eu não fiz nada, eu só fiquei sabendo que... Não, é verdade, porque eu recebi a palavra. Eu fui pronto para me desligar do lugar onde eu estava. E como se não bastasse, quando a minha esposa volta para trabalhar onde ela trabalhava, que é no hospital onde a nossa filha morreu, ela está lá trabalhando um dia, meio ainda naquele processo, né? E aí as amigas dela chamam elas, assim, umas 5, 6 amigas dela que trabalhavam lá, inclusive tinha uma enfermeira que estava na UTI, onde a minha filha ficou internada, chamou a minha esposa na sala e... Não tem que falar, não vamos falar. O que foi? Não, é porque o médico fulano de tal
tirou o tubo e depois não conseguiu pôr, por isso sua filha morreu, foi erro médico, a culpa é dele. Ótimo. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer, orar. E perguntar para Deus o que é para fazer. Humanamente falando, já perdi minha filha mesmo, vamos ganhar uma grana, né? Não é verdade? Vamos levantar um... Porque as fulanas falam, a gente entra de testemunha para contar. Beleza, dá para tirar uma grana, não dá? Dá para processar e arrancar uma grana aí. Aí vamos orar. E aí Deus fala para fazer o quê? Perdoar o médico. Não é verdade? E aí, meu irmão, Ana Paula lá, e ela percebeu depois disso que o médico realmente não conseguia olhar na cara dela, porque eles almoçavam no mesmo... Tem alguém que trabalha na Santa Casa aqui? Tem um refeitório lá comum da galera. Diz que não conseguia olhar na cara dela, o médico comia com a cabeça baixa, parecia um avestruz, né? E aí um dia ela trombou com o cara no corredor, falou, para aqui, fulano, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Eu te perdoo. E sabe o que ele fez? Chorou. Você está entendendo? Então, amados, nós não podemos nunca nos rebelar contra as circunstâncias. Então eu estou falando para você, não é uma coisa que eu simplesmente... O que eu estou transmitindo para você aqui hoje não é uma coisa que eu li. Porque se fosse para ler Bíblia, o Cristo botava o CD do Cid Moreira aqui e o Cid Moreira ficava aqui falando para você. Mas eu estou falando para você algo que eu vivi sobre circunstâncias adversas. Então nós não podemos, em hipótese alguma, nos rebelar contra as circunstâncias. Estão entendendo, amados? É aquele negócio que que o Cristiano falou aqui. Quem que criou todas as coisas? Aí eu fui falar com Deus falou, eu levei, acabou. Deus não deve explicação de nada para nós, porque Ele não é Papai Noel. Deus é Deus, não é Papai Noel, bom velhinho. Ele é Deus, meu. Se todas as coisas cooperam, aconteceu. Acabou. Eu não fui o primeiro, também não vou ser o último, e acabou. E Deus disse, eu dei, eu levei, e ponto final. O que eu tenho que fazer? Me alegrar, porque Deus, todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se os pilares da humildade não estiverem devidamente conectados ao em nossos corações, nós perecemos. Irmãos, e eu acho, o tempo vai passando e eu acho que eu tenho um coração duro pra caramba, porque acontece cada coisa. Há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio atrás, a Ana Paula teve uma gravidez tubária. Quantos sabem o que é uma gravidez tubária? É quando o negócio agarra na trompa, né? É quando o zigoto agarra na trompa, o feto. E aí, a trompa leva da onde para onde? Isso. Ele estava indo para o útero, agarrou na trompa. Nós estávamos no Rio de Janeiro. O nosso convênio médico só cobria em São José dos Campos. Aí estávamos lá no Rio de Janeiro de férias, eu e minha esposa, na casa da minha tia. E aí ela, tô com dor. Eu falei, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, não lembro, vamos para o hospital. Chega lá no hospital público no Rio de Janeiro, acho que o inferno deve ser mais bonito que aquele lugar. E com dor, deram um tramal lá na veia dela. Quem sabe o que é tramal sabe, quem não sabe se informa depois, é um remédio para dor, ruim pra caramba. Aí uma médica usada por Deus saiu lá do repouso dela, passou assim, viu a minha esposa, falou assim, você já fez exame de gravidez? E eu do lado, porque até então ela só estava com dor. Eu falei, que gravidez, você está louco? Não, vamos fazer um exame para gravidez. E pegou o sangue. Aí ele tomou o tramal, a dor foi melhorando um pouquinho, falei, amor, vamos embora. Tá, vamos embora. 4 horas da manhã, estamos saindo, a médica com o exame na mão assim, fulano,
sua esposa está grávida. Meu Deus. Irmãos, eu fiquei irado. Eu fiquei endemoniado. E a Ana Paula grávida e eu irado. Como grávida? Que não sei o que. Porque a Manuela, a nossa filha, não tinha 1 ano. E eu louco da vida aí, tá grávida, sangrando, precisa fazer ultrassom. Aí o cara falou assim, não tem ultrassom aqui no público, vocês têm que procurar uma clínica fazer ultrassom urgente. Saio com a Ana Paula, dou entrada no hospital Barra D'Or, particular, lá na Barra da Barra, no Rio de Janeiro. Entro com a Ana Paula lá para fazer um ultrassom. Quando a mulher faz o ultrassom, né, quem sabe o que é um ultrassom intravaginal sabe. Quem não sabe também já dá para você saber, né? Quando a médica faz o ultrassom, gravidez tubária, tem que operar, senão morre. Ai, meu Deus. Tubária, tem que operar, senão morre. Aí, cara, eu fiquei irado. Aí a Ana Paula foi para a salinha lá, e eu louco lá fora. Aí chega a assistente social do hospital. Fulano, tudo bem? Tudo bem. Plano de saúde. Falei, plano de saúde só cobre lá em São José dos Campos. Não. Daqui a pouco ela volta. Senhor, nós vamos ter que operar. Pois não, senhora, vamos operar então. Então, é só o senhor fazer uma transferência de R$15 mil para a nossa conta que a cirurgia começa. Eu falei, meu Deus. Aí eu já fiquei louco da vida. Eu estava com raiva, porque a Ana Paula estava grávida. E ela tinha engravidado. E a gente estava naquela situação, e eu louco da vida, irado, endemoniado. Achei um quarto lá. Aí o Maurício me ligou, contei a história, ele orou, tal. Daqui a pouco, a doce voz. Sempre tem a voz, né, irmãos? Amado, alguém engravida sozinho, além de Maria? Aí, não, irmãos, vocês estão dando risada da minha cara, mas é verdade. Lembra que eu falei sobre os pilares da humildade devidamente alocados em nossos corações? Irmãos, gravidez tubária é para morrer. Depois você vê lá o que é isso. Aí eu falei assim, meu Deus, é verdade. Só que eu esqueci de contar um detalhe antes de entrar nesse ponto. Volta a fita um pouco. Lembra que para operar era 15 mil, não é verdade? Aí eu disse que não tinha. Aí a mulher voltou e falou, mas então se o senhor não tem para operar, só pode operar lá onde ela tem um convênio, que era São José dos Campos. Eu só deixo ela ser transferida de UTI imóvel. Falei, beleza, então vamos de UTI imóvel para lá. Tudo bem, senhor, só o senhor transferir R$13 mil. Não, estou falando sério, irmãos. Era 13 pau a UTI imóvel e 15 para operar. 2 mil de diferença, como se fosse fácil. Falei, não, beleza. Aí depois desses 2 valores, eu já fiquei com esse negócio na cabeça, ainda com raiva da Ana Paula, fui orar. No que eu orei, o Espírito Santo falou comigo, que eu também era culpado. Que a culpa também era minha. Quem é casado aí sabe que a culpa é dos dois, não é verdade? Vocês viram lá que o Antenor, já sei que assiste novela. Não vem não, irmã, você assiste novela. Cristiano, ministração aqui, estampa fina. Estampa fina, pode ministrar. Só foi um teste para ver quem assiste novela aqui. Estampa fina, pode ministrar. Mas, irmãos, voltando aqui. Você também assiste, você riu a hora que eu falei. Você sabe do que eu estou falando. Então, vamos lá. Então, só engravida os dois, não é verdade? Aí, quando eu fui para a salinha que eu orei, que o Espírito Santo veio, aquela doce voz, né? Amado, ninguém engravida sozinho, além de Maria. Não é verdade? Então, aí eu me arrependi. Aí eu pedi perdão para Deus. Quando eu me arrependi, que eu pedi perdão para Deus, sabe o que Deus falou comigo? Eu sou o dono de todas as coisas. Irmãos, eu saí daquela sala. Tinha um irmão da igreja lá do Rio de Janeiro que era amiga nossa. O irmão olhou para mim e falou assim, qual que é o caso? Eu falei, UTI imóvel. Conheço um cara que é dono de uma empresa de UTI imóvel. Ligou para o cara, desceu. Quanto que eu falei para vocês que era UTI imóvel? 13 mil. Desceu, 3 mil. 3 mil, leva a Ana Paula embora. Eu não tinha 3 mil. O irmão acabou de falar 3 mil, meu telefone tocou. No que o meu telefone tocou, eu atendi minha irmã. O que você está precisando? 3 mil. Vou depositar na sua conta. Obrigado. Tchau. A ambulância pegou e foi embora. Estão entendendo, amados?
E aí ela foi de UTI móvel para lá. Mas porque houve um arrependimento. Houve um reconhecimento de que aquela circunstância tinha alguma coisa a ver com a minha vida. Que aquela circunstância servia de algo para mim. E aí, amados, passou um tempo, minha irmã veio, passou uns 2, 3 anos, minha irmã veio passar as férias. E lembra que eu falei para vocês que ele reembolsava uma parte? Então, por exemplo, quem tem esse convênio sabe, você gastou 3 mil, você leva a nota lá, ele reembolsa uma porcentagem. Eles me reembolsaram R$1.000. Quando a minha irmã veio passar as férias, eu fui entregar os R$1.000 para ela. Falei, ô Isa, está aqui, ó, reembolso que me deram lá, o negócio. Ela falou, não, pega esse dinheiro aí, compra um laptop lá para você, que você está precisando. Você está entendendo? E o laptop era 2, ela pagou, eu dei 1.000 de entrada, que já era dele, ela pagou o resto. Então, amados, que nós precisamos, quando nós reconhecemos, irmãos, presta atenção, quando nós reconhecemos as nossas falhas em toda e qualquer circunstância, Deus nos exalta. Está entendendo, amados? Quando nós reconhecemos as nossas falhas, o Senhor nos coloca no propósito dEle. E por que eu estou falando que eu acho que eu tenho coração duro? Quantos sabem que eu caí esses dias aí, quebrei o cotovelo? Coloquei 7 pinos no cotovelo. Eu não sei ainda por quê, mas com certeza a culpa é minha. Amém? Primeira análise natural. O que uma manta dessa está fazendo em cima de um skate? Na porta da igreja. Então, meu irmão, se eu quebrei o braço, que primeiro ponto, é uma mula, né? Uma mula que não sabe andar de skate, em cima do skate vai quebrar o braço. Ainda pus 7 pinos no cotovelo. Está entendendo? E não tinha convênio até então. R$16.000. Os irmãos fizeram vaquinha e pagaram. Ainda tem que ficar com um cara ainda de jumento que dá prejuízo na congregação. Entendeu? E fazer o quê? É o tratar de Deus nas nossas vidas. É legal? Não é. Mas quando eu descobri o propósito do cotovelo, eu conto para vocês. Eu estou contando que eu já sei, que o cotovelo está recente ainda. Mas eu estou chegando à conclusão que eu preciso de mais humildade. Você está entendendo, irmãos? Eu preciso, como todos nós aqui, precisamos dessa humildade. E humildade está ligado diretamente a reconhecer o tratar de Deus em nossas vidas. Reconhecer. E como nós reconhecemos o tratar de Deus em nossas vidas, amados? Você e eu precisamos entender a questão da praticidade, da humanidade de Cristo. Se Cristo foi humano, foi porque Deus estava dizendo o quê? Que as circunstâncias iriam trabalhar nas nossas vidas. Porque se Deus quisesse que todas as coisas fossem espirituais, Ele poderia liberar uma onda de amor cósmico, e essa onda de amor cósmico atingir os nossos corações, e nós entrarmos em êxtase espiritual sem Cristo. Deus poderia fazer isso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Está entendendo? Ele poderia estalar o dedo lá e falar assim, flua o meu amor pela humanidade. E nós sentiríamos o amor de Deus, nós aprenderíamos o Evangelho, mas não. Aprove a Deus que Cristo viesse como o quê? Homem, sujeito a todas as circunstâncias. O sol queimou a muleira de Jesus. Está entendendo? Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus fez todas as coisas que um ser humano natural faz. Se Jesus veio inserido em todas essas circunstâncias, é porque eu e você também estamos inseridos nela, e nós não podemos, amados, desprezar nenhuma situação. Em todas as situações a nossa postura tem que ser o quê? Quem é o culpado? Irmãos, eu sou o culpado. Eu não tenho total conhecimento ainda disso aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu sou o culpado. Está entendendo? Por que aconteceu? Eu não sei ainda, né? Se Deus quiser falar também, Ele fala. Se Deus não quiser falar, no dia do arrebatamento, os pinos não vão subir. Só vai subir o cotovelo. Os 7 pinos vão ficar. E lá no céu eu não vou ter pino no cotovelo. E o meu braço vai esticar normal. Amém? E aqui também, eu estou fazendo fisioterapia ainda. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender essa situação. Você e eu
precisamos ter essa convicção em nossos corações, plena e absoluta. Nós não podemos, amados, nos levantar contra Deus. E aonde nós nos levantamos contra Deus? Quando nós nos levantamos contra as circunstâncias, seja ela qual for. Eu contei para vocês aqui circunstâncias muito absurdas. Dei testemunho para você de circunstâncias absurdas. Em todas elas, Deus estava no controle. Quando eu e você nos levantamos contra as circunstâncias, nós estamos dizendo que nós somos mais sábios do que Deus para saber o que é melhor para nós do que o próprio Deus. Irmãos, nem você sabe o que é bom para você. Quem sabe o que é bom para você foi Deus, porque Ele que te fez. E como Ele te fez, Ele sabe o que é melhor para você. Nós não sabemos melhor do que Deus o que é melhor para nós. E nós estamos gritando isso quando nós nos levantamos contra as circunstâncias. Quando nós nos rebelamos. Quando nós abrimos a nossa boca para reclamar de qualquer coisa que seja. E o próprio nome já diz, irmãos. Só para você não esquecer. Quando você clama a Deus, você vai para onde? Para frente. Quando você reclama, você vai para trás. Revelação. Recebe aí a revelação da... Irmãos, quando nós reclamamos de qualquer... Nós estamos clamando para trás. O próprio nome já diz, irmão. Reclamar, clamar para trás. Quando você reclama de qualquer situação que seja, você está se rebelando contra Deus, porque Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Quantos aqui dentro, só levante a mão, estão passando por alguma situação adversa na sua vida que você não tem compreensão? Levante a mão. Você quer um conselho para você? Primeiro ponto, faça uma análise profunda dentro dessa situação, aonde você errou. Aonde você pecou ali. E se arrependa. Se arrependa profundamente. Confesse os seus pecados. Fale com Deus. Clame a Deus. Fala, Deus, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida. Procure, sonde. Peça que o Espírito Santo sonde o teu coração. Fala, Senhor, Senhor, lembra quando Davi fala daqueles pecados que nem mesmo ele sabia? Vocês se lembram disso? Dos pecados que ele não tem consciência. Ele pedia para que Deus perdoasse, para que Deus sondasse, para que Deus mostrasse a ele. Vocês se lembram desse salmo? Sim ou não? Por quê? Porque Davi tinha essa consciência. Davi sabia que Deus não erra. Deus é perfeito. Aonde nós estamos testificando a perfeição de Deus na prática em nossas vidas, amados? Porque falar é muito bonito. Dizer Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é criador dos céus e da terra. Irmãos, qualquer candango fala isso. Qualquer ser humano diz isso. Mas a vida disso, mas a realidade disso vai ser transmitida através das suas atitudes. Lembra quando o apóstolo Paulo fala que nós somos as cartas vivas de Deus? Sim ou não? Você sabe o que o mundo lá fora vai ler, amados? Você sabe o que o mundo lá fora vai ler? O mundo lá fora vai ler o seu rosto. O mundo lá fora vai ler as suas ações, as suas mãos e os seus pés. É isso que o mundo lê. Lembra daquele testemunho que eu dei da empresa? Quando eu estava chegando na empresa, o pessoal me deu festa e falou, você está recebendo? Sim ou não? Sim ou não? Por que eles achavam que eu estava recebendo? Eu demorei para entender. Eu falei, o que esses caras estão achando que eu recebo por quê? Aí eles falaram, porque você chega aqui igual você chegava quando eu estava recebendo. Aí eu falei, irmãos, e aí foi um prato cheio. Eu falei, vem cá. Eu não estou recebendo. Por que você está assim? Porque eu nunca vim aqui por causa de dinheiro. Vocês sabem o que eu estava fazendo aqui? Não, o que você estava fazendo? Se não fosse por causa de dinheiro, o que você estava fazendo aqui? Por causa da tua vida. Porque eu sempre pregava o evangelho para eles lá. E quando eles viraram, você não está por causa de dinheiro, o que você está vindo fazer aqui? Por causa da tua vida. Daqueles 8, 5 se converteram, são crentes hoje.
são crentes no Senhor Jesus hoje. Porque aconteceu o quê? Muito mais efeito teve a minha ação do que as minhas palavras. Quando eu estava indo para aquele lugar do mesmo, e eu nem percebi, amados, eu não saía de casa, não, eu tenho que chegar lá, porque sorrindo, porque eu não estou recebendo, e aí eles vão ver que não, eu saía de casa normal, chegava lá, trabalhava normal. Quando eu disse isso para aqueles caras, foi o que bastava, foi aonde eles se renderam ao Senhor. Vocês estão entendendo, amados? Então, o que o mundo vai ler... Por quê? Eu também não fiquei questionando a Deus na minha casa. Deus, por que eu não estou recebendo? Por que a empresa que eu estou trabalhando está falindo? Meu irmão, não sei. Faliu. Não, mas aonde eu tenho que estar? Tem que ser para irmãos. Aonde você tem que estar? Onde Deus quer que você esteja. Amém? Está entendendo? E aí, faliu. Aquelas pessoas foram salvas. Glória a Deus por isso, amados. Então, nós precisamos entender que o que o mundo vai ler é você. Como eu e você nos comportamos no ambiente de trabalho. Como você se comporta no ambiente de trabalho? Como você se comporta na escola? Quantos aqui estão na escola? Escola, seja qual for, faculdade. O pessoal está velhinho já, né? Antigamente tinha mais gente, né? Que ou não está estudando. Então, amados, como nós nos comportamos nesses lugares? Como nós nos comportamos na nossa casa? É ali que as pessoas vão ler o Evangelho. Na humildade, quando nós nos humilhamos. E como nós nos humilhamos? Aceitando as circunstâncias. Então quer dizer que eu tenho que aceitar as coisas ruins na minha vida? Amado, eu não disse que você tem que aceitar coisa ruim na sua vida. O que eu disse é que você precisa reconhecer os seus pecados. E Deus, quando você reconhece os seus pecados, te tira dessa situação, amém? Você está entendendo, amados? Ele te tira dessa situação. Mas a sua filha... Irmãos, o meu caso é o meu caso, amém? Eu creio que Deus quer ressuscitar, amém? E aí para você, ninguém aqui precisa, nenhuma filha nem filho de ninguém aqui vai morrer, tá bom, amados? Cada louco com o seu problema, amém? Deixa o meu comigo e cuide do seu. Deus tem um propósito na sua vida. E eu não estou dizendo que nós temos que aceitar as coisas ruins, mas nós precisamos entender que o problema não é de Deus. E aí nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, através das circunstâncias, nós reconhecemos as nossas falhas, os pilares são devidamente colocados em nossos corações, e aí sim nós podemos nos conectar com um plano de Deus para as nossas vidas. Nós podemos andar no propósito que Deus tem para nós, amados. E alcançar aquilo que Deus tem para nós em plenitude. Amém? Então, prática para nós fazermos em cima dessa palavra, primeira, é essa análise. Essa análise, qual a circunstância que tem na sua vida que está de alguma forma adversa, que não está da forma como você gostaria que deveria estar, e você vai fazer uma análise. E, amados, você quer uma dica boa? Escreva. Amados, não foi à toa que Deus escreveu a Bíblia. Escreva, anote, ore, peça para Deus, Deus me mostra. Quando Deus te mostrar, sabe o que você tem que fazer? Faz uma anotação, anota aquilo que Deus te mostrar. E aí você vai sempre orar, você vai sempre orar em cima daquilo. Você vai sempre pedir, Deus, me ajuda a vencer isso, reconhece as suas falhas. Se Deus mostrar para você que você tem que ir até pessoas, pedir perdão, falar com as pessoas, vá até as pessoas, fale com as pessoas, peça perdão, se humilhe, porque você precisa ser conectado ao propósito que Deus tem, amados. Nós, como igreja, não podemos mais andar na mesmice. Deus quer nos mover em níveis diferentes de revelação, de profecia, de unção. Você sabia disso? Deus quer fazer com que você seja um canal da salvação dele aonde você estiver, amado. Que você seja um enviado dele aonde você estiver. Deus quer fazer isso. Deus quer levar você para esse nível. Deus quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo aonde você estiver. Você está entendendo? Mas você precisa se humilhar. Porque mais do que você quer ser usado, amado, Deus quer te usar. Você sabia disso? Mais do que você quer ser usado, Deus quer te usar. Só que nós precisamos estar quebrantados diante de Deus.
E entender isso, queridos, entender essa colocação, Deus quer nos colocar no lugar certo, da maneira correta. João Batista, quando estava, Mateus capítulo 14, se eu não me engano, quando ele estava na prisão, vocês se lembram? Sim ou não? Ele mandou que os seus discípulos fossem perguntar a Cristo se ele era o Cristo ou se deveria esperar outro. Vocês se lembram dessa situação? Sim? João Batista ouviu a voz de Deus? Tiagão, se você tiver um cântico aí, pode subir já, irmão, e louvar ao Senhor. João Batista ouviu a voz de Deus? Dia do batismo, amados. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Sim ou não? E aí uma voz, o quê? Audível. É o Fabrício. Uma voz audível do céu disse o quê? Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. João Batista ouviu, Renato? Ouviu. Ele estava lá. E por que quando ele estava na prisão, ele pediu para que 2 de seus discípulos fossem perguntar se ele era o Cristo ou se ele deveria esperar outro? Vocês se lembram disso? E o mais interessante é a resposta que Jesus dá. Quando os 2 discípulos chegam lá e falam assim: Jesus, o negócio é o seguinte, Joãozinho mandou a gente vir aqui perguntar se você é o Cristo ou não é. E o que Jesus fala? Qual é a resposta que nós esperamos como seres humanos? Fala para o João que eu sou Jesus e acabou o assunto, vai lá. Não é isso? Mas o que eles falam para os 2 discípulos? Diga a João que os cegos vêm, que os coxos andam, que os mortos são ressurretos e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Não é isso que ele fala? E aí os 2 discípulos chegam lá e João fica ali, e aí, ele é Jesus ou não é? O evangelho, os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam e os evangelhos estão sendo pregados aos pobres. A resposta que João Batista queria, ele recebeu? Sim ou não? Mas ele recebeu o que estava escrito a respeito de Cristo. Que se você for parar para analisar a resposta que Cristo dá para os discípulos, era uma profecia de Isaías 35 que estava escrito a respeito de Jesus. Então aquilo que estava escrito penetrou no coração de João, porque João era ser humano, apesar de ser o maior nascido de mulher antes, depois de Cristo, ele também era humano, então ele também estava em dúvida. Mas o que estava escrito? E o que vai salvar eu e você? O que vai nos salvar? O que estiver escrito. Você pode até ouvir a voz de Deus, como João ouviu no dia do batismo, mas se não estiver escrito, nós corremos o sério risco de esquecer. Por isso eu falo, amados, nós vamos agora entrar na presença de Deus, e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer à memória algumas coisas. Só que eu peço a você encarecidamente, amado, porque eu sei que você é ser humano tanto quanto eu. Todos nós somos. Escreva aquilo que Deus falar com você. E ore em cima daquilo. Ore em cima daquilo. Até que aquela situação seja resolvida. Porque Deus quer usar a sua vida, amados. Amém? Então vamos nos colocar em pé, se você quiser. Se você quiser ficar sentado, fique sentado. Mas deixe o Espírito Santo falar com você. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Quero me
todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar das dores e desilusões, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Quero me esvaziar, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar da religiosidade, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Quero me esvaziar, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar das dores e desilusões, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar da prisão